Boa noite a todos. Meu nome é Giovando, sou contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade de Mato Grosso do Sul. E nos próximos dias estarei produzindo uma série de vídeos a respeito da declaração de ajuste anual ou declaração de imposto de renda da pessoa física, exercício 2023 e ano calendário 2022. E nessa primeira aula, eu estarei falando um pouquinho da obrigatoriedade da apresentação da declaração, ou seja, quem está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda do ano exercício de 2023. Veja que nessa primeira aula, eu estarei utilizando a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 2065 de 2022, uma vez que a de 2023 ainda não foi publicada, mas eu acredito que não vai mudar muita coisa não, principalmente na questão da obrigatoriedade da apresentação. Veja o seguinte, que de acordo com essa instrução normativa, no seu capítulo 2 da obrigatoriedade da apresentação, ela diz o seguinte, artigo 2º, está obrigada a apresentar a declaração de ajuste anual referente ao exercício de 2023, vamos mudar aqui, a pessoa física residente no Brasil que, no ano calendário de 2022, primeiro, recebeu rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste na declaração, cuja soma foi superior a 28.559,70. Veja o seguinte, se você, contribuinte, sujeito passivo da obrigação tributária, recebeu em 2022 rendimentos tributáveis do trabalho assalariado, de aluguéis, do exterior ou qualquer outro rendimento tributável superior a 28.559,70, você está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual. 2. Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte, cujo valor foi superior a R$ 40.000. Vê o seguinte, se você, contribuinte, é titular ou sócio de empresa e recebeu lucros ou dividendos de valor superior a R$ 40.000, independentemente de você ter recebido outro rendimento tributável, você é obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual. Lembrando que o simples fato de ser sócio titular de empresa não te obriga a apresentar a declaração de ajuste anual. Você deve ter recebido rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40.000. 3. Obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeitos à incidência do imposto. Ou seja, aqui nós temos a questão do ganho de capital tributável. Se você obteve, no ano calendário de 2022, ganho de capital tributável, seja na alienação de bens móveis, participações societárias, moeda estrangeira, e fez a apuração lá do no programa Ganho de Capital, você é obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual. Ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, nesse caso aqui, independentemente do valor. Se você fez operações em bolsas de 1 centavo, você é obrigado a fazer a declaração de ajuste anual. 4. Relativamente à atividade rural, letra A, obteve receita bruta em valor superior a 142.798,50, você também está obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual. Ou pretenda compensar no ano calendário de 2022 ou posteriores prejuízos de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 2022. Para você poder compensar esse prejuízo, você tem que apresentar a declaração de ajuste anual. 5. Teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens e direitos, inclusive a terra nua, cujo valor foi superior a R$ 300.000. Veja o seguinte, se eu, Giovanni Almeida Bispo,
tive a posse de um bem imóvel no valor de R$ 310.000 e não obtive nenhum outro rendimento, tributável, não tributável, isento, tributado exclusivamente na fonte, não realizei operações em bolsas, o simples fato de eu ter a posse desse bem de valor superior a R$ 300.000 me obriga a apresentar a declaração de ajuste anual. 6. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês. E nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro. Veja o seguinte: se eu passei a condição de residente no Brasil e encontrava-me nessa condição em 31 de dezembro de 2022, eu sou obrigado a apresentar a declaração de ajuste anual, até mesmo para constar para fins tributários, para fins fiscais, que eu estou residindo no Brasil. 7. Optou pela isenção do imposto sobre a renda incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais. Veja o seguinte: eu, Giovanni Almeida Bispo, tenho um imóvel residencial que está avaliado em R$ 100.000. Eu vendi esse imóvel por R$ 200.000. Veja o seguinte, que a diferença entre o custo de aquisição a diferença entre o custo de aquisição. Então, vamos supor o seguinte, vamos mudar. Vamos supor que eu adquiri em 10 de 6 de 2022 um imóvel por 100 mil e vendi no dia 15 de 6 por 200 mil. Então, eu paguei 100 e vendi por 200, tive um ganho de capital de 100. Veja o seguinte, é muito raro, mas se tratar de imóvel residencial, nesse caso, e eu aplicar esse ganho de capital no prazo de 180 dias na aquisição de outro imóvel residencial, eu posso, ou seja, eu optei pela isenção de imóveis residenciais, eu tenho que fazer a apuração de ganho de capital e tenho que fazer a transposição para a declaração de ajuste anual. Inciso parágrafo 1º. Fica dispensada de apresentar a declaração de ajuste anual a pessoa física que se enquadrar. Primeiro, apenas na hipótese prevista no inciso 5º, que é a posse ou a propriedade, inclusive a terra nua, de valor superior a R$ 300.000, cujos bens comuns, na constância da sociedade conjugal da união estável, tenham sido declarados pelo outro cônjuge ou companheiro. Vê o seguinte, eu estou vivendo em união estável. Vou fazer a declaração em conjunto com o meu cônjuge. Vou ficar como dependente do meu cônjuge. E os bens comuns, ou seja, a posse ou propriedade de bens comuns de valor superior a R$ 300.000 já foi declarado pelo meu cônjuge. Neste caso, eu não preciso fazer a declaração, desde que o valor total dos meus bens privativos não exceda a R$ 300.000. 2. Em pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos 1º a 7º do caput, caso conste como dependente em declaração de ajuste anual apresentada por outra pessoa física. Veja o seguinte, eu sou dependente de uma outra pessoa que vai apresentar a declaração e vai me colocar como dependente. Neste caso aqui, os meus rendimentos, chama-se declaração em conjunto, vão estar sujeitos à tributação na declaração da outra pessoa física. Os meus rendimentos, os meus bens e os meus direitos. Então, neste caso aqui, eu não preciso apresentar a minha declaração de ajuste anual. Parágrafo 2º. A pessoa física, ainda que desobrigada, ela pode apresentar a declaração de ajuste anual, observado o disposto no parágrafo 3º. Então, se eu estou desobrigado, se eu estou desobrigado, se eu não me enquadro em uma das situações anteriores, eu posso apresentar a declaração de ajuste anual espontaneamente. Nada impede. Só que o parágrafo 3º me apresenta o seguinte: é vedado ao mesmo contribuinte
constar simultaneamente em mais de uma declaração de ajuste anual. Ou seja, se eu estou desobrigado e apresentei a declaração de ajuste anual, eu não posso constar como dependente em outra declaração de ajuste anual, seja como titular ou como dependente, exceto, né, nos casos, claro, de alteração de relação de dependência durante todo o ano, o calendário de 2022. Veja o seguinte, é bem interessante isso aqui. Vamos supondo, João é casado com Maria e tem a filha Júlia. Assim. Então, olha que interessante. A filha Júlia, ela constou como dependente de João até metade do ano. Só que na metade do ano, João, João, ele separou de Maria. E Júlia passou a ser dependente de Maria de metade do ano até o final do ano. Neste caso aqui, é, João, e João passou a pagar pensão alimentícia para Júlia. Nesse caso aqui, João, ele pode abater o dependente até metade do ano e o restante do ano será como alimentando. Veja o seguinte, que houve alteração nessa relação de dependência. Então, veja que essas são as obrigatoriedades de apresentação da declaração de ajuste anual. Essas obrigatoriedades, elas são ratificadas justamente pelo Perguntão 2022. Aqui no Perguntão 2022, ele me apresenta justamente o mesmo corpo da instrução normativa, o mesmo corpo da instrução normativa. Então, quem se enquadrar em qualquer uma dessas condições, ou quem se enquadrar em qualquer uma dessas condições, está sujeito a apresentar a declaração de ajuste anual do exercício de 2023. Obrigado a todos e uma boa noite.